senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas, foi alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. A operação apura o pagamento de propina no valor de 18 milhões ao ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro, feito pelo Banco Master e pelo Daniel Vorcaro. A principal suspeita é que o Ciro terceirizava o mandato para atender interesses do Master. Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que foi a assessoria do Master quem escreveu e revisou o projeto de lei que ampliaria o limite de segurança do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O projeto interessava diretamente ao Master do Vorcaro, que passou a vender o certificado de depósito bancário, o CDB, mais valorizado, se fiando na garantia do FGC. Ao todo, a polícia cumpriu mais 9 mandados em São Paulo, Minas Gerais e no Piauí, estado do Ciro Nogueira. Em Teresina, os policiais estiveram numa loja de motos que pertence ao senador. No mesmo endereço, está registrada uma outra empresa investigada. A empresa é administrada por Raimundo Nogueira, irmão do senador, que também foi alvo da PF. O único preso foi Felipe Cansado Vorcaro, primo do Daniel Vorcaro. Ele estava em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Felipe é investigado desde a 2ª fase da investigação e foi apontado pela PF como operador financeiro do banqueiro. Segunda-feira, 11 de maio de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, estou começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. E hoje a minha convidada é a nossa jornalista investigativa, comentarista, analista aqui do ICL, que é a Alice Maciel. Alice, prazer te receber aqui, acho que pela primeira vez no Em Detalhes, né? Bem-vinda. É a primeira vez, Gabi, é um prazer estar aqui, sou fã do Em Detalhes. Eu Uma que honra. sou sua fã, obrigada por ter aceitado nosso convite. Para esse começo de conversa, a gente vai puxar todos os fios dessa teia do Ciro Nogueira. Vamos começar falando a partir da Polícia Federal, né, trazendo essa conexão do Ciro Nogueira com a família do Daniel Vorcaro. Na verdade, a empresa da família Vorcaro com o Ciro Nogueira, a investigação da Polícia Federal chama isso de parceria. Tem diálogos que estão baseando essa investigação. Eu queria que você contasse um pouco mais, claro, sobre o que motivou o Ciro Nogueira a ser alvo da Polícia Federal, alvo de busca e apreensão, e como é que funcionava, principalmente esse esquema de repasse mensal, que começou ali com 300 mil e chegou até 500 mil reais mensais. Olha, Gabi, essa relação do Ciro Nogueira com o Vorcaro, ela já era pública, né? A gente já sabia. E aí ainda teve aquele diálogo, né, que foi descoberto no celular do Vorcaro, que foi para a CPMI do INSS, em que ele conversa com a ex-namorada dele, então namorada, em que ele diz que o Ciro é um grande amigo, né? Ele fala muito meu amigo. E o que agora a Polícia Federal, nessa fase da Operação Compliance Zero, descobre? Que Ciro Nogueira trabalhava para Daniel Vorcaro no Congresso Nacional, no Senado. Ele era um operador de Vorcaro no Senado e, em troca, recebia vários favores ali, né, vários dinheiro, vários benefícios, dentre eles essa mesada de 300 mil, parece que começou com 300 mil, é o que os diálogos indicam, e que depois passou para 500 mil. Tem alguns diálogos sobre essas transações entre o primo do Daniel Vorcaro, Felipe Vorcaro, com o Vorcaro, mas eu queria destacar um, que é o seguinte: o Vorcaro fala, cara, eu no meio dessa guerra e atrasou 2 meses o Ciro. E aí o Felipe responde, vou ver se dou um jeito aqui. Vai continuar os 500k ou pode ser os 300k? Então, acho que essa frase ela é bem forte aí, é uma das
tá? Tem outros diálogos que apontam essa relação financeira, né? Esse pagamento mensal, essa propina que era paga ao Ciro Nogueira. Fortíssima essa frase, Alice. Acho que exemplifica muito bem. E também tem outras conversas desses agentes todos que estão envolvidos, né? A investigação cita pagamento de contas, por exemplo, em restaurantes caríssimos, em St. Barth, também hospedagens em hotéis de luxo, o Park Hyatt em Nova York, uso de cartão de crédito. Isso me chamou bastante a atenção, cartão de crédito de posse do Vorcaro para despesa pessoal do Ciro Nogueira, quer dizer, aí parece que transcende o nível de amizade, né? Caracteriza realmente uma relação em que ele recebia benefícios do Daniel Vorcaro. A gente, claro, vai passar por outros indícios. Essa investigação acho que é a mais forte até agora, mas tem outros indícios, como a emenda master, vamos passar por isso também, mas para beneficiar de fato o Vorcaro e o Banco Master. Exatamente, Gabi. Além dessa mesada, o que a Polícia Federal aponta a partir, né, a gente tem essas informações a partir da decisão do André Mendonça, que autoriza essa fase da operação, é que, além dessa mesada, Ciro Nogueira também recebia outros favores que o Vorcaro pagava. Hotéis, diárias de hotéis, que ele usava apartamento do Daniel Vorcaro, que até o cartão de crédito do Vorcaro era cedido ao Ciro Nogueira, viagem de jatinho, o que indica, Gabi, também esse cenário, que era uma relação de sociedade, praticamente, né? A gente está falando aqui, né, entre aspas, amizade, mas é uma relação, uma amizade com troca de favores ali, mas uma relação de sociedade também, em que Ciro Nogueira, é isso que eu comecei falando, né? Trabalhava pelos favores, né? Fazia favores para o Vorcaro, para os interesses de Vorcaro no Congresso Nacional, e em troca recebia essas mesadas e esses outros benefícios. E aí a gente vai entrar ainda, né, para detalhar sobre a emenda massa. Tiveram outros projetos também que o Ciro chegou a levar ao Congresso Nacional de interesse ao Vorcaro. Esse caso é muito emblemático, né? Corroborando com as investigações. A gente já sabia disso, mas quando junta com essas informações novas dessa investigação da Polícia Federal, fica muito evidente. Acabou não passando no Congresso, mas o Ciro estava tentando aumentar, na verdade, quadruplicar o limite do FGC, e a gente imagina quais consequências teriam a partir daí, porque passaria a ser R$1 milhão esse FGC se tivesse realmente prosperado essa tentativa do Ciro Nogueira. E aí tem um passo além de que tem reportagens publicadas sobre isso agora, você vai poder explicar para a gente as suspeitas de onde partiu esse texto, né? Quem redigiu? Foi a assessoria do Banco Master? Teve envelope que foi entregue na casa do senador, né, Alice? Se você puder explicar melhor para a gente as conversas que vazaram a partir daí também. Sim. Vamos voltar um pouquinho para quem está nos ouvindo entender. O Ciro Nogueira, ele apresentou em agosto de 2024 uma emenda a uma PEC em que ele propunha aumentar o fundo garantidor de crédito de 250 mil para 1 milhão. O que isso significa? Agora, nesse momento, né, que o Banco Master faliu, todo mundo que apostou, né, 250 mil, investiu 250 mil nos CDBs, vão receber o dinheiro que vem do fundo garantidor, que é o teto. O que esse projeto propunha, né? Essa emenda do Ciro Nogueira? Que quem investisse até 1 milhão, ou seja, ia ser uma tragédia no mercado financeiro se isso tivesse passado. E o que a Polícia Federal descobriu? Que essa emenda que o Ciro Nogueira apresentou foi escrita pela assessoria do Banco Master, que esse texto foi escrito por um assessor do Master, entregue um envelope para o Daniel Vorcaro,
que mandou entregar na casa do senador. E que o senador protocolou esse projeto com um texto na íntegra. Inclusive, tem mensagens também que estão no relatório da Polícia Federal do Vorcaro comemorando que o texto foi do jeito que ele queria, né? Que estava do jeito que ele queria. E a Polícia Federal também aponta que não foi só a emenda master. Há pelo menos outros 2 projetos identificados pela Polícia Federal que passaram pela revisão do Vorcaro e que depois foram entregues. Então foi assim, o Vorcaro, né, a partir de um motorista, pediu para buscar com o Ciro Nogueira esses projetos para ele revisar. Foi entregue novamente para o senador, que apresentou o texto. E são textos, projetos de lei, que também beneficiam outros negócios tocados pela família do Daniel Vorcaro. Então, a Polícia Federal agora, né, o que se tem é a comprovação, porque é isso, né, a gente tinha já essa suspeita, desde quando essa emenda surgiu, ela já foi batizada de emenda master, foi algo que ficou muito explícito que era uma emenda que iria beneficiar o Banco Master, mas agora a Polícia Federal conseguiu comprovar que, de fato, houve esse benefício, né? Que o Ciro Nogueira fez isso, que, na verdade, esse texto foi escrito pelo Master. Então, aparentemente, né, a suspeita, não há mais dúvida a partir do que a Polícia Federal indica. Excelente, Alice. E aí tem um outro ponto importante, que é a empresa controlada pela família do senador Ciro Nogueira. O irmão dele administra, o Raimundo Nogueira, comprou 30% das ações da Green Investimentos por R$1 milhão. Só que o valor de mercado estimado era de 13 milhões. Então, meio esquisito um desconto de R$12 milhões. Chama muita atenção. Eu quero que você explique a conexão também dessa história, desse fundo com o caso Master, por favor. Sim. Então, Gabi, a operação da Polícia Federal indica, né, o relatório que está citado, né, na decisão do André Mendonça, que é a informação que a gente tem hoje, que não está em sigilo, é que essa foi uma operação de fachada, em que essa empresa, que era dirigida pelo primo do Daniel Vorcaro, vende 30% com valor muito abaixo do mercado para a empresa do Ciro Nogueira, que é a CNLF Empreendimentos Imobiliários, tá? Que é a empresa do Ciro Nogueira, tocada, dirigida pelo irmão dele, e tudo indica que é uma operação de fachada exatamente para tentar fazer essa operação, né, de transferência de recursos dessa mesada, do dinheiro, da propina para o Ciro Nogueira. Muito bom. Eu acho que é importante a gente citar nessa operação, para daí pegar outras histórias do Ciro Nogueira que você já até citou aqui, por exemplo, amizade com o dono do Tigrinho e tal. Mas nessa fase da operação foi preso o Felipe Vorcaro. Aliás, tem um sobrenome interessante, Felipe Cansado Vorcaro, o nome dele. Ele era uma peça-chave, segundo as investigações, na estruturação desse fluxo, né, de dinheiro que não passava pelo radar dos mecanismos de fiscalização, pelas instituições de fiscalização, e ele tem uma história de que em outra fase dessa Operação Compliance Zero, a Polícia Federal até tentou prender o Felipe, só que ele fugiu num carrinho de golfe minutos antes lá em Trancoso. Então, a história realmente, o roteirista do Brasil, ele se supera. Eu queria que você falasse um pouco desse personagem. E tem o irmão do Ciro Nogueira também, que eu já citei aqui, né? Isso aí, Gabi. O Felipe Vorcaro, primo do Daniel Vorcaro, ele era o operador, quem fazia essa mediação dos pagamentos do Master, né, do Daniel Vorcaro para o Ciro Nogueira. Então, a gente já citou aí essa empresa que era dirigida por ele, que fez essa operação de fachada de uma venda de 30%, né,
das cotas para uma empresa de Ciro Nogueira, e também há nesses diálogos que eu citei que ele que fazia o pagamento da mesada também para o Ciro Nogueira, e ele teve esse episódio que também é narrado pela Polícia Federal, de que eles chegaram em janeiro ainda, foram atrás dele numa casa em Trancoso e que ele fugiu num carrinho de golfe. Realmente... Se a gente dissesse que é um roteiro da Netflix, acho que não seria tão bom, né, Alice? Não, o Brasil sempre surpreende, né, Gabi? Quando a gente acha que não tem mais como surpreender. Eu sempre achava que a gente ia parar no Queiroz, lá na casa do Acef, lá em Foi só a ladeira abaixo. Foi só a ladeira abaixo depois disso, Alice. E aí, pegando também essas relações do Ciro Nogueira, né? Você, como repórter, já trouxe diversas investigações relacionadas ao Ciro Nogueira com outros setores, como, por exemplo, o setor de combustíveis. E um outro setor é o da casa de apostas, né? As bets. O Ciro Nogueira viajou para o GP de Mônaco no jatinho do Fernandinho OIG, o Fernando Oliveira Lima, empresário, dono do jogo do Tigrinho. E aí, essa relação entrou em conflito em um momento que o Ciro Nogueira fazia parte da CPI das bets. Até naquela época, a Soraya Tronic chegou a pedir o afastamento dele por conflito de interesses, né? É isso, Gabi, Seguinte, o senador Ciro Nogueira, a gente tem visto que ele aparece em todas as investigações, ele não aparece nas investigações, mas o nome dele está em todos os escândalos, ligado a figuras centrais nas investigações, todas que a gente tem visto aí desde o ano passado, tá? Então, a gente está falando de Banco Master, de Carbono Oculto e de Refit, a gente pode detalhar um pouquinho cada uma, e tem o caso das bets. Então, o Ciro Nogueira é muito próximo do Fernandinho OIG, que é o do Tigrinho, né? E que a gente vê também um modus operandi, agora que foi revelado o caso do Vocaro, muito semelhante. Porque, de acordo com as reportagens que foram reveladas pela revista Piauí, ele fez diversas viagens com o Fernandinho OIG, ficou hospedado também com ele, então tudo sugere que também o Fernandinho OIG pagava esses luxos, né, para o Ciro Nogueira. E a gente teve um episódio recente, né, de uma investigação de um jatinho que chegou de um paraíso fiscal, transportando, né, quem estava de passageiro, Ciro Nogueira, Hugo Mota e outros deputados, no jatinho do Fernandinho OIG, que passaram com uma bagagem fora da fiscalização. Né? Isso está sendo investigado. Esse é um caso que está sendo investigado. Isso foi recente, esse caso veio à tona recentemente também. Esse caso veio à tona recentemente. Então, essa é uma das relações do Ciro Nogueira dentro dessa teia aí de investigações, e que, de fato, se assemelha muito com o que foi descoberto agora de troca de favores com o caso do Master. E é importante também, Gabi, porque o Ciro Nogueira, ele defendeu o Fernandinho OIG na CPI das bets. Isso. Ele foi a voz que defendeu o Fernandinho na CPI das bets. Excelente essa lembrança. Então, falamos aqui do GP de Mônaco, dessas 5 bagagens que passaram sem fiscalização num aeroporto no interior de São Paulo, em São Roque, que é o aeroporto de São Paulo Catarina, num jatinho particular do Fernandinho OIG, um caso que aconteceu exatamente um ano atrás, em 2025, em abril. E aí tinham essas figuras conhecidas, né? O Hugo Mota, o Ciro Nogueira, o GP de Mônaco. Aí eu queria que você trouxesse esse outro braço, que é a Operação Carbono Oculto, que você citou aí, Alice. Aliás, reportagens que você fez revelando diálogos em que os investigados por lavagem de dinheiro
estavam se referindo ao Ciro Nogueira como muito amigo de figuras como Beto Louco. E aí você vai poder relembrar quem é o Beto Louco no setor de combustíveis, qual a relação que ele é investigado, né, com o PCC, como é que era isso, e como que o dinheiro do setor de combustíveis se conecta também, no fim das contas, a esse ecossistema todo, inclusive ao caso do Banco Master, né? Exatamente. Então, Gabi, a Carbono Oculto é a operação que desvenda uma máfia dos combustíveis que também era usada, fazia o esquema de usada como esquema de lavagem de dinheiro do PCC. E os dois principais líderes apontados, que é o Beto Louco e o Primo. E essa operação, ela acabou tendo um braço também no Piauí, terra de Ciro Nogueira. E o que se descobriu nessa operação lá? Que o Beto Louco e o Primo estavam fazendo um negócio com um dos assessores, pessoas ali do grupo político do Ciro Nogueira, que é o Aran e o Danilo, que tinham uma rede de postos de combustíveis lá no Piauí, e também o Vitor Linhares, que era como se fosse uma ponte entre esses empresários e o Ciro Nogueira. O Vitor, que é um assessor, foi assessor do Ciro Nogueira, é visto como um braço direito do senador, ele que, inclusive, o senador é padrinho da filha dele, para vocês terem uma ideia da proximidade. E, recentemente, a gente trouxe áudios, né, de conversas de grupo desses três personagens, em que eles falam da relação de Ciro Nogueira com o Beto Louco. Por quê? Eles conhecem um intermediário do Beto Louco que diz, olha, a gente conhece o senador, a gente queria fazer negócio com vocês e queria se aproximar do senador. E aí eu fiquei sabendo também, né, nessa apuração, que o Vitor chegou até a falar nessa conversa, falou, é meu pai, sabe? E a partir de então, eles usaram a influência política do senador Ciro Nogueira para fazer esse negócio. Então, essa é mais uma relação que né, do Ciro Nogueira com essa investigação, que inclusive ela tem uma interlocução com o Master a partir de um fundo que é o REAG. Excelente, Alice. Eu acho que para a gente fechar essa conversa é muito importante olhar o Ciro Nogueira no cenário político. As relações que ele tem, por exemplo, com a família Bolsonaro. Ele era até cotado para ser vice na chapa do Flávio Bolsonaro, agora em 2026. Quero saber como é que o Flávio tem se posicionado sobre isso, já gravou vídeos, agora vai querer um distanciamento dessa história, sendo que o Ciro Nogueira também foi ministro do Jair Bolsonaro. Aliás, talvez o ministro com o cargo mais importante entre todas as pastas, né? E em relação a isso também, Alice, como é que o Ciro Nogueira agora, depois de todo esse caso, está sendo enxergado pelo bloco, porque ele é um dos grandes, vamos dizer assim, operadores do Centrão, né? Dos grandes responsáveis por lobbies em Brasília, enfim, tem um cargo que todo mundo sabe ali, que é uma peça-chave desse grupo político. É isso, Gabi. O Ciro Nogueira, ele é um político que tem grande influência, né? Eu acho importante a gente resgatar aí um pouco essa biografia do senador. Ele é um herdeiro político, que o pai dele, o avô também foram políticos. Ele entra em 95 para a Câmara dos Deputados, fica 4 mandatos, depois é eleito senador, ele está no seu 2º mandato. E desde 2013 ele é presidente do PP, que juntou com a União Brasil e atualmente eles têm o maior fundo partidário bilionário, então eles têm uma influência muito grande. E além disso, Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro.
Então, Flávio Bolsonaro já havia, a gente tem falas públicas do senador Flávio Bolsonaro de que Ciro seria um ótimo, o vice ideal, né? Ele fala com essas palavras, que seria o vice ideal. E agora o cenário mudou, né? O senador, depois da operação, o senador Flávio Bolsonaro publicou uma nota, sem citar o Ciro Nogueira, mas dizendo que tem que ser investigado, que inclusive defendendo a CPI do Master, mas nos bastidores a avaliação é que isso vai sim respingar na campanha. Isso pensando aí nos conversas que eu tive com as pessoas próximas ao Flávio Bolsonaro. Porque do outro lado, né, da base do governo, a visão é a seguinte: até há pouco tempo eles estavam muito preocupados, o Palácio do Planalto, com o fato de o caso Master poder respingar na avaliação do governo Lula. E agora a percepção é que o jogo virou, né, Gabi? Então agora a preocupação principal, porque é muito difícil a avaliação aí de pessoas próximas ao Flávio, de afastar, né, de distanciar esse caso ao bolsonarismo, porque o Ciro foi ministro de Jair Bolsonaro, a gente já falou desse caso, né, estava sendo como um dos cotados para ser vice do Flávio, e era o elo entre o bolsonarismo e o Centrão, era uma figura muito importante ali, de liderança dessa oposição, né? Então vai ser muito difícil desvincular. Então agora, de fato, o Flávio está com um problema. E a CPI, né, que até então ela estava sendo levantada até há um tempo como uma bandeira do PL, da oposição, teve um acordo ali na votação da dosimetria, da derrubada do vetos do governo Lula, para que o PL, a oposição, parasse de pressionar por essa CPI do Master. Do Master, para a CPI do Master, e em troca, né, o Davi Alcolumbre se comprometeu à derrubada do veto da dosimetria. Então, eles estão com esse imbróglio aí para resolver. E além de Ciro Nogueira, né, tem outros personagens muito preocupados também, né, Gabi, com essa história, que dentre eles está o senador Davi Alcolumbre, Antônio Rueda, que também estão aí rondando com já suspeitas de estarem envolvidos nesse e nos outros casos que a gente citou, viu? Agora eles devem estar mais preocupados ainda, né? Agora que a gente teve essa operação da Polícia Federal mirando o Ciro Nogueira. Alice, quero muito agradecer sua presença aqui e também sei que você vai continuar com as investigações jornalísticas. Foi fundamental para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça também, as reportagens que você fez, que você participou. Obrigada, querida. Eu que agradeço, Gabi, um prazer participar aqui. Vamos sim vamos continuar conversando, acompanhando de perto essa história. É isso aí. Obrigada, até mais. A gente segue aqui no Em Detalhes. Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem lá no nosso grupo do Papo Legal, mandando sugestões de perguntas. Aliás, quem entrar no grupo do Em Detalhes lá vai receber uns spoilers. Eu tô conversando com a turma. E a última pergunta até que eu fiz para a Alice tem a ver com uma pergunta que a Jordana fez no grupo. Então, obrigada a todos que participaram. E eu quero deixar um recado para você que está me acompanhando aqui no Em Detalhes, que é o lançamento de um documentário original do ICL, Bandidos de Farda. A estreia você vai acompanhar no dia 17 de maio, domingo, 8 horas da noite. Não deixe de fazer a sua inscrição. Vai em detalhesicl.com.br. É a apuração dos arquivos do coronel Ciro Etchegóin, um dos grandes criminosos da ditadura. Agora essa história vai ser contada em documentário, para além daquela série de reportagens que estão publicadas no nosso site. A série foi conduzida pela nossa jornalista Juliana Dalpiva, tem reportagem do Igor Melo, do Chico Otávio, da Chile Alves. Vale a pena
participar. Esse material era inédito até agora e já teve desdobramentos importantíssimos, como, por exemplo, até o relator da ONU falando a respeito disso e da importância desses arquivos históricos. Agora a gente continua na nossa programação, tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. De todas as pessoas que foram levadas para aquela casa em Petrópolis, só uma delas retornou. E ela descreveu um homem frio de codinome Dr. Bruno. Levou mais de 50 anos para nós descobrirmos quem ele era. Até agora. Juliana Dalpiva, Igor Melo e Chico Otávio investigaram cada detalhe absurdo desse caso. E no dia 17 de maio, às 8 horas da noite, estreia o documentário original ICL Bandidos de Farda, com uma investigação exclusiva das 3.000 páginas secretas sobre Ciro Etchegói.